bem? Então, vamos falar hoje sobre as grandes navegações. Antes de começar a gravar, eu quero falar para vocês que se vocês ouvirem algum barulho, meu vizinho está fazendo reforma e parece às vezes assim, quando eu sento para gravar, começa a fazer barulho. Então, se tiver barulho de batida aí, é porque eu moro num condomínio e o meu vizinho tá fazendo reforma ali e tá batendo o dia inteiro, então não tá tendo muita opção. Então, assim, sobre as grandes navegações, tá? Nós vamos falar um pouquinho e a gente tem que lembrar que essa chamar de grandes navegações, a gente chama as viagens que os europeus, principalmente os espanhóis e os portugueses, que são pioneiros, depois os ingleses, os franceses e tudo mais, tá? Vão fazer entre 1400 e 1600. Mais importante de tudo, tá? É o barulho. Mais importante de tudo, que a gente vai ver mais para frente, é o descobrimento do Brasil, né? Nisso. Então, seguindo aí, a gente pode dar uma olhada qual era o mapa que o Ptolomeu, geógrafo e astrônomo no século V, fez, tá? Do mundo. Então, esse era o mundo conhecido, tá? A Índia aqui, vocês conseguem ver, a Arábia, a Líbia e aonde estava a Europa. Então, eu não tenho mais nenhum outro lugar, né, além desses. E esse era o mapa que eles tinham para navegar. Um mundo muito diferente do mundo que a gente conhece hoje. Vocês que tiveram aula comigo ano passado, né, de geografia, que a gente falou sobre projeção, né? Eu falei um pouquinho do mapa que era usado e o nome desses mapas eram portulanos, lembra? Por quê? Porque eles marcavam principalmente os lugares onde os navios podiam aportar, podiam ter portos, né? Seguindo ali, por que eles tinham as grandes navegações? Por que as grandes navegações aconteciam? Existia a necessidade de uma nova rota marítima para o Oriente, depois que Constantinopla foi tomada pelos turcos, a gente já viu isso, né? O que dificultava a aquisição de especiarias, tapetes, seda e artigos de luxo, tá? Então, aquilo tudo que era necessário na Europa, que eles não tinham como ter na Europa, eles precisavam e eles traziam no Oriente. Como que eu vou trazer do Oriente? Eu preciso de uma rota, né? Eu preciso de uma rota ali que eu não passe mais por Constantinopla. Então, basicamente, era isso aqui que eles faziam, ó. Dá para ver ali, saindo da Europa até a Índia. Então, eles iam navegando ali, contornando, e eles precisavam de uma rota alternativa, então, para que não passasse ali pelo meio da Arábia, ali da Península Arábica. Tá vendo que eles passam no meio da Península Arábica? Então, como conseguir uma nova rota para as Índias, pensando que o mundo que eles conheciam era tão diferente, né, do mapa que a gente tem hoje? Então, foi feito várias rotas possíveis. O périplo africano, périplo ali, que é fazer o contorno da África, né? A gente tem o Bartolomeu Dias, que é o pontilhadinho vermelho ali, ó. O Pedro de Covilha faz o caminho de Ceuta, mas passava ali por estreitos, era bem complicado esse caminho, né? Porque passava pela Arábia também, com o Pedro de Covilha. O Pedro Álvares Cabral, que vai acabar chegando no Brasil, em Porto Seguro, e depois chega em Calicut, na Índia, tá? E a gente tem também o Vasco da Gama, que ele vai fazer aí esse caminhozinho ali, o amarelo, né? Diz que o Pedro Álvares Cabral, ele já sabia da existência do Brasil, tá, gente? Então, aqui, cada um deles a gente consegue ver o que eles pegavam: ouro, escravos, pedras preciosas e especiarias. Escravos, hoje a gente já não fala mais em escravos, a gente fala em pessoas escravizadas, tá? Desde 2017. Então, sempre que a gente falar de escravos, sobre a escravidão, a gente sempre vai falar pessoas escravizadas, tá bom? Então, não escravos, mas escravizados,
beleza? Em sala de aula eu explico um pouquinho o porquê dessa mudança das palavras, beleza? Quem tiver online e quiser saber, também me lembra, fala assim, ô prof, por que não pode mais falar escravo, a gente fala escravizado agora? Daí eu explico para vocês a diferença aí dos termos, beleza? Seguindo, a solução era navegar pelo Oceano Atlântico, só que o Oceano Atlântico não era um mar conhecido. Primeiro porque eles achavam que a Terra era plana, né? E daí, nessa Terra quadrada, eles julgavam que ela era achatada como uma pizza, na parte de cima. Então, a Terra é como se fosse um prato de sopa mesmo, né? Falava-se que na altura da linha do Equador, as águas ferviam, incendiavam o navio. E nessa gravura de 1558, vemos uma serpente marinha, um dos monstros que contava se infestava o Oceano Atlântico. Quem aqui já assistiu Piratas do Caribe sabe de algumas lendas aí que existiam a respeito do oceano, né? Acreditava-se, então, que o oceano terminava num abismo sem fim, que os grandes oceanos eram povoados por monstros, serpentes que afundavam os navios. E, então, assim, além de eles terem pouco conhecimento, eles desses lugares, eles ainda imaginavam muitas coisas, né? Além do que, lembram que a igreja tem o principal domínio do conhecimento, né? E como que a igreja mostrava, né, a terra? Então, tinha um desenho da terra segundo a Bíblia. Então, ele falava assim, que o Senhor dá ordens ao sol e ele não nasce, o que sei, as estrelas. Olha só, então que Deus dá ordem para o sol nascer, então não é nada organizado, então Deus todos os dias pede para o sol nascer, então a gente já pensa, não existe um movimento, como a gente sabe hoje que tem rotação, translação. É ele que dá, é ele o que está assentado sobre o círculo da terra, então Isaías 40:22 diz que é um círculo a terra, então redondo, né? O sol nasce e o sol se põe e corre de volta ao seu lugar da onde nasce. Então, o sol nasce, se põe, passa embaixo da parte achatada da terra e nasce de novo. Grossas nuvens encobrem de modo que não se pode ver e ele passeia em volta da abóbada do céu. Então, tem lá como se fosse uma camada de nuvens em cima desse prato, né? Marcou um limite circular sobre a superfície das águas, está escrito em Jó, e para que as águas não transpassassem, então, se a água não transpassa, quer dizer, é um prato de sopa mesmo, né? Então, vai lá, lê a Bíblia, tira uns pedacinhos da Bíblia e diz, olha só, aqui diz que a Terra é circular, aqui diz que um círculo da Terra, aqui diz que o Sol passa embaixo e nasce de novo. Então, tinha aí o imaginário da Terra, segundo a Bíblia, na Idade Média também. Além, né, gente, claro, eles não conheciam esse mar. Esse mar era um mar que não tinha sido navegado ainda. E tinham perigos reais, né? O que tinha de verdade ali? Muitos ventos que eram desfavoráveis, eles não conheciam as rotas marítimas, né? Lembram das rotas, das correntes marítimas que a gente estudou ano passado, que eu falei para vocês. Lá tem ventos desfavoráveis, ameaça de encalhe, eles não sabiam onde tinha banco de areia, onde podia ter lugar, né? Onde o navio podia encalhar. Doenças desconhecidas, quando eles chegavam nesses lugares, eles podiam ter contato com um vírus diferente, né? Apesar que eles que levaram muito mais doença para os povos do que os povos nativos para eles, né? Mas tem lá animais peçonhentos diferentes, cobras, aranhas, que vão, né, ter contato com eles de algum jeito e acabar causando algum problema aí. Fome e sede nos navios. Se eles se perdiam, se eles ficavam muito tempo à deriva, se não tinha um vento favorável, lembrem-se que eles viajavam dependendo do vento, né? Eles ficavam à deriva, acabava a água, acabava a comida, as pessoas ficavam doentes por causa de falta de vitamina C, tá? Eu penso assim que viajar num navio desse não era uma coisa muito bacana, não era um cruzeiro, tá, gente? Era bem difícil viajar nesses navios.
Mas por que eles iam atrás das especiarias? Por que essas especiarias elas eram tão cobiçadas a ponto dos europeus enfrentarem os perigos, né? A gente tem que lembrar que não existe geladeira, tá? E as especiarias elas vão ser importantíssimas para a conservação do alimento. Então, um tempo, lembra que a Europa tem um inverno muito rigoroso, né? E para fazer conservas de alimentos, eu preciso das especiarias. Para conservar a carne é necessário as especiarias. Essas especiarias iam garantir que durante o inverno eles tivessem o que comer em casa, ok? Portugal foi o primeiro a se lançar nessas grandes navegações, mas por que será, né? Portugal, ele está numa posição geográfica na Península Ibérica que favorece, tem muito litoral, tá? Tem uma burguesia aliada ao rei disposta a investir no comércio marítimo, ou seja, tem dinheiro para isso. Possui uma escola de navegação chamada Escola de Sagres, que reúne muitas técnicas, né, e conhecimentos. Já tinha bússola, astrolábios, mapas, os portulanos, né? E Portugal também tem a questão da criação e aperfeiçoamento das caravelas para enfrentar essas grandes viagens. O objetivo de fazer essa expansão marítima, tá? Era busca de novas minas de ouro e prata. Lembra que a gente está mudando o sistema, né? As pessoas já não querem mais só terra, elas querem ter moeda, ouro e prata. Querem expandir a fé católica, converter mais fiéis para a igreja, buscar especiarias e artigos de luxo e, por último, novas terras para os reis europeus. Entre eles, né, o principal daí seria o rei português. Aqui a gente vê um pouquinho da expansão ultramarina portuguesa e dei uma olhada que eles conseguem dar a volta ao mundo praticamente, né? Porque eles vão fazer várias viagens entre 1405 e 1542, chegando a Japão, China, Moçambique, tá? E a gente conversa mais sobre isso na nossa aula online. Anotem as dúvidas de vocês, leiam um livro, façam as atividadezinhas ali da trilha de aprendizagem, é pouquinha coisa, e a gente se fala, tá bom? Beijo, pessoal!